Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu queria conversar com vocês a respeito então de alguns clássicos da literatura que eu li aí nos últimos anos, mas que infelizmente não me agradaram, muito mais por questão de gosto pessoal mesmo, né? E não necessariamente por eu achar um livro ruim. Eu acho que dessa lista que eu fiz de livros clássicos que eu li, só tem um que eu realmente achei ruim, assim, que eu não gostei e achei ruim, mas... o intuito desse vídeo não é assim causar polêmica, não é causar confusão com ninguém, não é ficar falando, metendo o dedo porque você gostou desse livro e você é um bosta, não é isso, tá, gente? É só realmente pra mostrar pra vocês que livros não são unânimes, então sempre vai ter gente que não vai gostar daquele livro, e que é a coisa mais normal do mundo, tá, gente? Então, assim, não é porque é um clássico quer dizer que vai te agradar. Tá, muito pelo contrário. Às vezes o que eu mais escuto a gente falando, nossa, aquele livro lá que todo mundo gosta, você não gosta, eu tentei ler, achei chato. Acontece, infelizmente, é uma pena. Eu já ouvi também a respeito de livros favoritos meus, gente falando que não gosta. Um deles, por exemplo, é o Mogo, né? Que eu tô lendo agora, O Mozes Vivans pro Victuber. É um livro que também é 880, tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que detesta. Acontece, infelizmente, né? Vai muito do nosso gosto. Pode ser que, sei lá, daqui a uns anos eu releia algum desses livros e eu mude de opinião. Pode ser que pode ser que se um dia me der a doida aí de eu reler esses livros eu mude de opinião, acho que o livro é bom, que eu gostei do livro. Mas no momento são esses livros. E quando eu tava vendo, gente, foram muitos livros que eu li todo esse tempo aí. Acho que é mais ou menos a minha curadoria vai de 2015 até hoje, até esse ano. O mais antigo aqui que eu peguei foi um livro que eu li na escola, né? Que foi assim, de todos os livros de clássicos que eu li na escola, talvez esse foi o mais chato, que eu achei pior. Pode ser que eu leia hoje e mude de ideia, vamos ver aí, de uma autora que eu acho que tem muitas fãs, uma autora brasileira, inclusive, mas que eu tenho um relacionamento complicado com essa autora. Mas pior do que isso, eu tenho um relacionamento mais complicado ainda com uma outra autora queridíssima, inglesa, inclusive, tem muitos fãs também, e que eu acho que vão ficar um pouco chocados quando eu falar que eu não gosto muito dos livros dela, pelo menos não do que eu tentei ler e do que eu já li. Mas enfim, não vou dar spoiler. Eu vou começar com uma lista de um livro mais recente que eu li, acho que foi no ano passado, ou ano retrasado, não lembro agora, que foi O Dublinense, do James Joyce. Isso aqui é uma coletânea de contos do James Joyce, foi meu primeiro contato com o autor. Eu tava lendo em conjunto com algumas amigas minhas, né, a gente fez meio que um clubinho literário, e... não é ruim, tá, gente? Eu não achei o livro ruim, tá? O livro é bom, é bem escrito, mas eu achei alguns contos muito bons, outros contos eu achei muito, assim, abaixo da média, repetitivo, né? São contos, assim, parecidos demais com o conto anterior que eu havia lido. E tem uma coisa nesse livro também que eu acho que eu comentei no vídeo que eu fiz de leituras, né? Eu não fiz um vídeo separado desse livro, eu comentei realmente naqueles meus vídeos de leituras do mês, update de leituras, né? Que eu não gosto muito da forma como Joyce descreve aqui as personagens femininas. Eu achei um tanto assim incômodo a forma como elas são descritas, a forma como elas são apresentadas aqui nos contos. E não foi apenas em um conto, foram mais de um conto aqui. E os temas também não foi do meu gosto. Os finais também sem final, né? Os contos sem finais aqui, que tem a maioria deles, não me agradou muito. Eu não sei se eu estava preparada para essa leitura ou se realmente o estilo do James Joyce não me agradou. E, sinceramente, a gente não me animou a pegar mais nenhum outro livro dele. Eu acho que ele é o autor de Ulisses, né? Esse livro aí que todo mundo fala que é difícil de ler, é complicado. Mas, enfim, gente, eu falei, bom, eu não vou começar com Ulisses, que é um calhamação, né? Logo de cara, né? Mas eu vou começar com uma coletânea de contos. Mas não me agradou e não me animou a começar Ulisses. Então, eu acho que James Joyce, pra mim, por enquanto, pelo menos, já tá bom demais. A coletânea aqui de contos é que realmente, assim, eu não tenho... É só esse ponto mesmo das personagens femininas que eu não curti a forma como elas foram apresentadas aqui. E os finais dos contos, assim, que realmente não me agradaram. Realmente foi questão de gosto mesmo, tá, gente? Eu recomendo se você gosta de contos, mas, pra mim, como leitora, não me agradou. Agora falando também de outro clássico da literatura inglesa. Esse aqui, no caso, é um clássico do século XVIII, que foi o Evelina, da Frances Burney. Esse aqui eu li antes de criar o canal, então vocês não tem nenhum vídeo meu comentando a respeito dessa leitura. Foi um livro que eu li para um projeto que eu tava fazendo, que eu, na verdade, comecei a fazer, mas aí eu parei, de ler algumas autoras que foram importantes pra Jane Austen, né, que foram influência pra ela. E aí eu comecei lendo, então, Evelina. E assim, gente, esse livro aqui, ele é bom pra quem gosta de Jane Austen, né? Então você vai ver muitos temas recorrentes aqui na obra da Jane Austen aparecendo aqui em Evelina, então você vai ver de onde ela tirou a inspiração.
Mas esse romance, ele é aquele romance que eu acho longo demais. Ele é aquele tipo de romance do século XVIII que ainda não tá na sua forma. No caso, né, o romance do século XVIII ainda não tava na sua forma como a gente conhece hoje, sabe? O romance realmente parece que só se consolida nesse formato que a gente está acostumado mais pro século XIX, né? Então aqui no caso é um romance assim de altos e baixos, é tudo em cartas, né? E os personagens assim são extremamente, tem alguns aqui, não todos, mas são assim horríveis, horríveis mesmo, gente. Os personagens que você fala, meu Deus do céu, parece que eu tô num circo, de tão maluco que são esses personagens. E a história também é muito longa, começa a se arrastar em alguns momentos. Então, assim, se eu fosse editora da Frances Burney, né, quem me dera, eu falaria pra ela, olha, dá uma cortada aqui, né, dá uma acelerada nessas cenas, corta esse capítulo, coisas assim, sabe? Gente, tem muito livro que eu tenho vontade de que, se eu pudesse, eu falaria pro autor, cara, corta esse capítulo, corta essa cena, corta esse personagem, porque ele só tá atrasando a história, ele não tá movimentando a história, né? Se bem que falam muito disso do Tolkien também, né? Mas o Tolkien eu acho que eu não tenho coragem, não. Eu acho que eu me acostumei com a forma como é o Senhor dos Anéis. Mas no Evelina, eu acho que se eu tivesse a oportunidade de ter nascido no século XVIII, ter sido editora da Frances Burney, eu falaria pra ela dar uma cortada aqui e, tipo, cortar até personagem também, tá, gente? Porque você percebe que eles não estão ali só pra causar mesmo, eles não movimentam a história. Mas é um livro, assim, interessante, tá? Pra você que tá estudando sobre Jane Austen. Eu acho que é um livro bem bacana pra vocês conhecerem, né? Da onde que surgiu a inspiração, principalmente para Orgulho e Preconceito, né? Então, aqui, se não me engano, acho que é nesse ou no Cecília também, que é da Frances Burney, né? Que vai falar a questão do orgulho e do preconceito, né? Que da onde a Jane tirou. O personagem, o mocinho aqui da história também lembra um pouco o Mr. Darcy, né? Então, não de todo, mas algumas atitudes dele lembram um pouco o Mr. Darcy, etc. Só que a mocinha, a Evelina, ela é muito antipática, então assim, não ajuda muito, não me ajudou muito a gostar do enredo, né? Então aqui, né, mais um clássico aqui, eu acho que da Frances Burney eu vou parar por aqui mesmo, não vou ler o outro dela, pra mim já tá mais que o suficiente. E aí, gente, mais um clássico, esse que é muito querido, eu imagino, aí, principalmente agora, né, que tá chegando aí a época do terror, que o pessoal começa a fazer leituras de horror, mistério e morte, essas coisas todas. E eu li esse livro, assim, na maior expectativa. Eu achei que eu coloquei expectativa demais nesse livro e eu acabei quebrando a cara, que foi, então, o Drácula, do Bram Stoker. Vocês lembram que eu li esse livro no Victober do ano passado? E, gente, sinceramente, eu achei bem arrastado. Não é ruim, tá? Não é ruim a história. É uma história mais de investigação, né? Então, é realmente um mistério aqui. Mas eu achei muito arrastado. Esse foi o meu grande problema com o Drácula. Eu achei que a história se arrasta demais, principalmente mais pros últimos capítulos, sabe? E a gente começa a ficar cansado, me cansou muito em certos aspectos, apesar de eu ter gostado do final, o que eu não posso dizer de um dos livros aqui, que eu vou comentar com vocês, né, que tipo, eu fui gostando de todo o livro, né, até chegar ao final pra mim estragou o resto do livro, mas tudo bem, a gente chega lá. Mas aqui o Drácula, tipo, a minha empolgação foi morrendo, então eu acho que eu fui com muita sede ao pote, né? Então eu comecei essa leitura com muita expectativa de ser um livro de terror, né? Do Conde Drácula aparecer com mais frequência, ele mal aparece aqui. Então, assim, pra mim, os melhores capítulos desse livro é o começo, são os 5 primeiros capítulos desse livro, que a gente conhece o Conde Drácula realmente. Aqui já é um spoiler, tá? Que vai lá, um dos personagens aqui que eu não lembro quem é, ele vai até o castelo dele, fica preso lá, e fica toda aquela confusão, aquelas cenas tensíssimas, né? Dele preso e ele tentando fugir, e ele vê o Conde Drácula fazendo coisas esquisitas, tipo ficar pendurado na parede, essas coisas malucas, então assim, é bem assustador. Mas daí depois pronto, sabe? A história meio que perde o ritmo, perde assim, aquele ritmo eletrizante que a gente tava tão acostumado nos primeiros capítulos. E as personagens femininas aqui também me irritaram um pouco, né? Eu achei elas muito choronas, né? Acho que é a Lucy, a outra menina, a Maia, não sei. Uma delas, acho que é a Lucy, né? Ela é muito chorona e, enfim, tudo bem que ela acaba meio que sendo ali uma peça fundamental, né? Pra eles poderem conseguir chegar até o Conde Drácula, né? Mas ela é muito chata, gente. Eu não tenho paciência. Realmente a forma como algumas personagens femininas são descritas, né, nesses períodos, assim, não todos os livros, né? Me irrita um pouco. Me tira um pouco do sério. Eu falo assim, gente, para de chorar. Pelo amor de Deus, uma página, a pessoa tá chorando. Ai, meu Deus, que desespero. Ai. E eu não tenho paciência.
Chega uma hora que me tira a paciência. Mas enfim. E foi por isso mesmo, gente. Não curti, não virei fã do Drácula, não leria de novo. Eu não cheguei a assistir o filme, mas é isso. Infelizmente não foi um livro que me cativou, que me colocou assim, nossa, que leitura incrível. Como acontece talvez com boa parte dos leitores, é um livro que tem bastante fãs, mas infelizmente pra mim não funcionou, gente. Esse próximo clássico, gente, eu tentei ler 2 vezes e não consegui ler nenhuma das 2 vezes. Eu flopei bonito, simplesmente desisti no meio do caminho. E eu não sei se eu vou tentar de novo, tô na dúvida ainda. Que é, então, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Tem esse box aqui bonito, né? É da Kozak, talvez o único livro da Kozak que eu tenho. E eu acho que vocês lembram, né, que eu tentei ler, né, Os Miseráveis, acho que foi no ano passado de novo, né? Eu falei que, gente, eu tô tentando ler, mas eu não consigo, na cabeça. E assim, gente, é uma pena, porque eu adoro musical, adoro, eu sou apaixonada. Eu contei pra vocês que eu fui assistir aqui em São Paulo quando teve a montagem do musical, eu acho maravilhoso as músicas, a história. Mas o livro, gente, é assim, é uma prova de fogo. Eu acho que eu cheguei na metade do volume 1, eu passei talvez da metade do volume 1, e não aguentei, gente. Eu parei, assim, no meio do capítulo, porque chegou lá a descrição de uma guerra. E aí, tipo, o Victor Hugo para muito a história. Então ele interrompe a narrativa pra contar de outras coisas. E ele não faz isso 1 ou 2 vezes, ele faz isso sempre, direto. Então, assim, chega uma hora que ele tava praticamente testando a minha paciência já. E eu falei assim, não, eu não aguento mais. Eu até pensei em pular, talvez, essas partes e ir direto pra história, mas eu não sei. Não sei. E eu vejo que não é só eu que reclamo disso, tá? Muitos leitores reclamam desse problema. É uma pena, porque realmente queria ler, né? Até por conta desse meu amor e carinho que eu tenho pelo musical. Mas não funcionou, gente. Tá aqui Os Miseráveis aqui guardadinho na estante. Eu olho pra ele olha pra mim. Mas eu falo, não, meu filho, eu não vou voltar pra você tão cedo. Vamos ver se mais pra frente eu tento de novo. Mas esse daqui simplesmente não funcionou comigo. E eu acho assim, que eu não vou ler mais nada do Victor Hugo, gente. Talvez eu esteja perdendo muita coisa. Posso estar perdendo muita coisa, mas, cara, não dá, não dá. Eu não gosto do jeito que ele interrompe demais a história. Eu não gosto da forma como ele para o tempo todo pra contar de outras coisas, descrever o encanamento de não sei da onde, escrever a guerra. É bacana? É, mas eu não sei se é tão necessário assim pra história. Vamos ver se daqui a alguns anos eu tento de novo, mas por enquanto, sem chance de eu voltar com essa leitura, que é uma pena, porque eu estava gostando do personagem principal, né, que é o Rian Valjean. Ele é interessante, mas assim, ele some na história e ele se perde, acaba se perdendo no meio de tanta digressão do Victor Hugo. É uma pena. E aí, gente, mais um clássico. Esse aqui é um clássico britânico, é de uma autora que é muito querida, no meio aí, né, de fãs de autores clássicos, ainda mais vitorianos. Mas eu já comentei desse livro aqui no canal, tem um vídeo aqui em que eu comento de forma mais detalhada, né, o que não me agradou nessa história, que foi o Village, da Charlotte Brontë. Isso aqui pra mim foi um downgrade total de Jane Eyre. Jane Eyre é maravilhoso e Village é péssimo. Eu realmente achei ruim, gente. Esse aqui foi o livro que eu achei muito ruinzinho. Mais um caso que eu acho que faltou ali a mão de um leitor beta, sabe? Falar assim, então, vamos arrumar isso aqui, vamos dar uma melhorada, vamos dar uma polida nessa história. Porque, se não me engano, a Charlotte teve a ajuda das irmãs nessa questão de edição, quando ela estava escrevendo Jane Eyre, né? Eu posso estar enganada, mas quando eu lembro que eu li a biografia dela, então as irmãs meio que deram sugestões, deram feedback pra ela, né? Quando ela escreveu Village, as irmãs infelizmente já tinham falecido, então ela estava sozinha. Então ela não teve esse retorno, né? Esse feedback do seu romance e do jeito que ela escreveu foi publicado, né? Então, assim, não me agradou de todas as formas possíveis. A personagem principal foi a pior coisa que eu li naquele ano. Eu achei insuportável. O mocinho também, ele é muito esquisito. Eu acho que pra quem reclama do Mr. Rochester, o mocinho desse livro aqui, ele é o pior de todos, tá, gente? Ele é muito estranho. O final da história também, tipo, whatever, entendeu? Os outros personagens, talvez a melhor coisa desse livro realmente são os personagens secundários, porque de resto eu achei ruim mesmo, gente. Me perdoem, fãs da Charlotte Brontë, mas realmente esse livro não funcionou. E eu vou parar por aqui antes que eu seja cancelada, né? Como que eu ainda não fui cancelada com aquele vídeo do Village, eu não sei, né? Teve gente que ficou reclamando lá, ficou lá xingando, mas eu nem li. Eu nem leio mais, gente.
Quando eu vejo que tá enchendo muito meu saco por conta de alguma coisa que eu falei, eu simplesmente ou bloqueio a pessoa ou eu fecho comentários, como eu já fiz em outros vídeos antigos meus. E tá tudo certo. Aí, mais um clássico recente, e desse, gente, o que me dói é que é de um dos meus autores favoritos, mas nem o Chollop fugiu. Fugiu da lista, que foi o Dr. Tony. Isso aqui é um recente, né? Um clássico recente ali esse ano. E vocês lembram que eu me arrastei pra ler esse livro? Eu fiz vídeo pro canal, né? Porque eu quero fazer vídeo por todos os livros do projeto. Mas, gente, esse livro aqui foi difícil, viu? Eu tinha muita expectativa em relação à personagem principal, à história, mas aí, aquela coisa, eu fui com expectativa e quebrei a cara. Tanto que eu até fiquei um tempo, né? Eu parei de ler, eu dei uma pausa na leitura dessa série pra ler, então, A Pequena Dorothy, né? Que eu poderia incluir nessa lista. Por um único motivo, que eu também estou achando muito lento, né? O único problema é esse, realmente, que a história é muito lenta. Mas aqui, não foi só porque a história foi lenta, mas também porque os personagens, né? O casal principal aqui me irritou muito. O mocinho também, ele é muito chato, ele é, assim... Sabe aquele personagem que você fala, meu, cresce? Cresce! Então, o meu problema realmente foi com eles dois aqui, né? Então, e por fato do livro ser longo demais, poderia ser menor. Fácil. Mas enfim, assistam lá o vídeo de Dr. Tony que eu comento mais a respeito desse livro. E aí, por fim, temos um russo. Sim, ele mesmo. Temos um Dostoiévski aqui, que é com essa novela O Eterno Marido. Isso aqui também eu linko junto com algumas amigas, gente. Isso aqui, gente, foi um caso de livro assim, que eu gostei da história até o final. Chegou o final da história, eu terminei de ler e fiquei assim, tipo... É o quê? Não sei. Tipo, as minhas amigas gostaram, mas eu não gostei. Eu achei que o final meio que estragou o livro. Um final, tipo, nada a ver, sabe? Aquele final nada a ver. Então foi bem esse caso aqui mesmo. Não é um livro ruim, muito pelo contrário. É uma história muito interessante. Dá pra ler, assim, fácil no final de semana. Mas é só o final mesmo que me desagradou e por isso que eu coloquei nessa lista. Foi o final que eu não curti mesmo, mas vale a pena, tá? Eu recomendo pra vocês lerem, se vocês gostam de literatura russa. É aqueles casos de família, assim, bem típico, né? É dos romances de Dostoiévski, tem uma traição aqui rolando, enfim. Pra mim mesmo, realmente só foi o final que eu não gostei. Eu não vou falar por quê, até porque não vou dar spoiler, né? Então fica aí, leia, é curtinho, vale a pena, tá? E aí temos mais um clássico francês aqui. Esse autor, nesse livro, no caso, tem muitos fãs aqui também que eu já vi, mas eu não sou uma deles. Nem eu e nem uma amiga minha, que é então O Vermelho e o Negro de Stendhal. Esse livro aqui, gente, eu não gostei de dois motivos. Eu achei muito arrastado. E eu não gostei de jeito nenhum do protagonista. De jeito nenhum. Eu achei ele, assim, insuportável. E aí, gente, quando você não gosta do protagonista, imagina você ler um livro de, sei lá, quase 700 páginas com o protagonista que você não gosta. É meio uma tortura mesmo, né? Mas enfim, sei lá o nome dele, esqueci o nome dele. Qual é o nome do cara? O Julian Sorel. O Julian Sorel, ele é insuportável e simplesmente eu tava assim, torcendo pra acabar esse livro. Tipo, eu terminei na força do ódio, gente, sinceramente. Terminei na força do ódio. Eu não fiquei com pena sobre o que aconteceu com ele no final. Quem leu vai lembrar, talvez. Não fiquei com pena nenhuma. Tipo, ele aconteceu lá, aquele negócio todo lá, e falei, que bom, tchau. Acabou. Acabou esse homem na minha vida. Chega. Mas enfim. Mas um caso realmente de gosto pessoal, tá, gente? Não é porque o livro é ruim, porque realmente foi gosto pessoal mesmo. Não rolou. Eu e Stendhal não nos demos bem. Eu acho que comentei com vocês em alguns dos vídeos que eu tenho certo problema com franceses, tá? Com autores franceses, né? Eu vou comentar mais um livro aqui que eu li de um outro autor francês, que foi o Balzac, que foi A Mulher de 30 Anos, né? Eu não tô com ele aqui próximo, mas foi outro livro também que eu não gostei. E esse livro, assim, ele realmente é mal falado, gente, porque muita gente reclama que é um livro estranho, que na verdade era pra ser um livro de contos, mas aí o Balzac transformou em um livro de romance, só que assim, é um romance pé na cabeça, tá? Você começa a ler, você não entende nada, acontecem coisas mirabolantes na história, e você fica, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Né? Um Deus ex machina acontecendo ali, sabe? Simplesmente não rolou também. Então, Balzac, Stendhal, Victor Hugo, I'm sorry. Eu queria muito ter gostado do livro de vocês, mas não rolou. Como vocês vão se importar comigo, né? Mas não rolou mesmo não, gente. Então, assim, eu tenho esse problema. Eu percebi, assim, que tem coisas na literatura francesa que não me agradam, né? O meu gosto pessoal como leitura, tá, gente, né? Será porque eu gosto mais de romance britânico?
Fica aí o questionamento, né? E sem temos mais um russo na lista, sem temos um Tolstói na lista, que é o Ressurreição. Gente, esse livro eu abandonei com 80% de leitura feita. Falo isso sem vergonha na cara nenhuma. Mas é verdade, gente, esse livro é... Nossa, gente, eu achei esse livro muito chato. Desculpem, gente. Eu sei que muita gente adora esse livro, Ressurreição. Foi o último romance do Tolstói. Mas assim, gente, a minha opinião sincera sobre esse romance. Eu não sei o que o Tolstói estava tentando fazer nesse livro. Se ele estava tentando fazer uma panfletagem política ou se ele estava tentando contar uma história. Enquanto ele contava a história, pra mim tava ótimo. Tava muito interessante a história que tava acontecendo ali com aquele casal que se encontra, etc. E a mulher tá presa, essa coisa toda. Mas essa questão toda das prisões da Rússia, de todas as brigas políticas que ele vai narrando ali, de todo o sistema carcerário da Rússia, tipo, tudo aquilo, pra mim, não tava fazendo sentido pra a história principal que tava acontecendo. Então, assim, chegava a hora que eu falava, meu, o que o Tolstói tava pensando enquanto escrevia? Então, assim, eu sei que eu tô falando de um gênio, né? Eu sou também um gênio. Mas todos os autores aqui são geniais, cada um da sua forma. Eu só não gostei do livro deles. Mas assim, eu ficava com essa dúvida. E aí, tipo, chegou uma hora que eu falava, não aguento mais. Eu simplesmente vou parar por aqui mesmo, tá ótimo. Não sei o que vai acontecer. Também não morri por não saber, né, como acabava a história. Mas não rolou, gente. Foi mais, acho que foi um caso parecido com o caso também dos Miseráveis, né? Que a história, eu lia, a história só se arrastava pra mim. E eu ficava perdida sem entender, né, do que realmente eu tô lendo. Tô lendo um drama, estou lendo um problema de cárcere na Rússia, de prisões, etc. E assim, gente, eu não me importo com essas digressões, né? Desde que eu encontre o sentido nelas. Desde que eu encontre motivo por tanta descrição. Como eu falei, eu volto de novo ao caso do Senhor dos Anéis. Eu vejo motivo do Tolkien parar tanta história para narrar sobre a Terra-média, porque ele tá contando um novo mundo, ele tá contando ali um outro universo ali pra gente. Então, realmente, a gente precisa entender e saber o que é esse novo universo. Esses romances aqui se passam no nosso universo, não são alta fantasia. Então, assim, você vai escrever toda uma batalha, né? Por que essa batalha tá ali? Você vai escrever todo o sistema carcerário russo, por que esse sistema tá ali? Pra mim tem que fazer sentido, tá? Então, eu falo isso como leitora, eu falo isso como escritora, porque eu já escrevi contos, fanfics, tudo se imaginarem. Se bem que faz muito tempo que eu não escrevo alguma coisa, tá, gente? Faz, assim, acho que uns 2 anos que eu não paro pra escrever nada. Eu me preocupo com isso, entende? De que, meu, eu tô escrevendo tudo isso, mas pra quê, né? Pra que o leitor precisa saber dessa informação? Eu vou usar essa informação lá na frente, isso vai ser importante pra algum acontecimento? Fica a dica aí pra quem gosta de escrever, tá, gente? Pra quem quer publicar um romance, um conto, uma coletânea de contos. Cuidado com muita informação, você encher o seu leitor de informação, mas pra aquilo ser, assim, mas pra aquilo acabar não sendo necessário, desnecessário. É uma crítica a alguns autores aqui? É uma crítica, tá? Então, por mais que eles sejam autores consagrados, não quer dizer que toda a obra deles, pelo menos, não sei pra crítica, mas pode ser que para alguns leitores não seja assim uma obra 100% perfeita, né? Um livro 100% perfeito, que não tem defeito nenhum, que não tem problema. Tem, se a gente olhar bem, assim, a gente conta. Às vezes a gente olha para alguns autores, tem autores que têm livros maravilhosos, mas aí tem aqueles autores que você fala, esse livro aqui não é o melhor. E realmente, o Ressurreição tá longe de ser o melhor livro do Tolstói, né? Foi o último romance dele, então, assim, é de se entender. Talvez ele não tava, assim, mais no seu auge como autor. É de se compreender mesmo, tá, gente? Claro que isso não tira o mérito, gente, por favor, não entendam mal. Isso não tira o mérito de nenhum desses autores, pelo amor de Jesus Cristo, tá? Eles têm seus méritos, sim. Mas o que eu estou apontando é aquelas falhas ali que eu vejo nas obras, né, que eu li, ou pelo menos tentei ler, desses ditos autores, tá bom? Isso bem claro, porque hoje em dia a gente tem que colocar 35 mil avisos nos vídeos, em posts, quando fala de coisas assim um pouquinho mais não muito agradáveis, como falar de livro que você não gosta, né? Porque as pessoas hoje entendem tudo errado, você fala A, a pessoa entende B, e aí vira aquela salada, aquela confusão toda. Então, seguindo mais um livro, esse é o da autora brasileira que eu falei pra vocês que todo mundo gosta, menos eu, que é a Clarice Lispector, né? Que é o A Hora da Estrela. Então, gente, esse livro eu li, eu era muito novinha, eu lembro que eu achei a história muito besta. Sorry, fãs da Clarice. Mas eu achei... Mas a Clarice é uma autora que eu vou dar mais uma chance agora, tá? Quem sabe aí futuramente. Tem um livro dela que eu quero muito ler, que eu
não é ficção, mas é um livro de não ficção, que é o Correio para Mulheres, né? Então parece ser bem interessante, né? Eu até coloquei na minha lista aí de livros para comprar no Kindle, né, futuramente. Mas esse livro dela, O Hora da Estrela, eu entendo a importância do romance, etc. Mas assim, eu li pra fazer um trabalho e realmente não curti, não me deu vontade de ler outras coisas da Clarice, né? Mas vamos ver agora, mais velha, né? Se eu pegar algum outro romance dela, né? Vamos ver aí se me agrada, tá? Mas a Clarice eu pretendo voltar nela sim. E aí vem a autora britânica que eu falei, gente, talvez vocês vão ficar um pouco chocados quando eu falar que eu não gosto dela, que é Agatha Christie. Sim, gente, eu tentei, eu li um livro dela inteiro e o outro eu li até metade e abandonei, né? Então eu li o Assassinato no Expresso Oriente inteirinho, depois eu tentei ler, né? O Corpo na Biblioteca, que já é um caso aí da Miss Marple, né? E esse da Miss Marple eu achei muito chato, muito arrastado. Mas também faz bastante tempo, tá, gente? Então pode ser que hoje eu goste, não sei. Já o Assassinato no Expresso Oriente, eu não gostei muito da forma como o caso foi solucionado. Eu achei a solução, assim, não sei. Eu não sei explicar, eu acho que não me agradou muito o detetive lá, o principal. E assim, a solução do caso, do crime, foi criativa? Foi. Mas eu não gostei da forma como foi feita. Parecia que eu tava lendo, sei lá, uma receita de bolo, sabe? Uma receita de como fazer um crime perfeito. Então, não sei porque eu acho que tava criando muita expectativa com esse livro e aí não supriu aí as minhas expectativas, né, no caso do Assassinato do Expresso Oriente, mas eu não curti mesmo. Não é uma autora que eu desisti por completo, tá, gente? Eu vou tentar aí pegar futuramente, vocês que são fãs da Agatha Christie, quiserem me indicar um livro que vocês acham que eu vou gostar, não sei, já podem indicar aí nos comentários, tá? Mas eu pretendo futuramente pegar mais um. Mas aí, gente, se eu pegar e não gostar, já era. Eu desisto da Agatha Christie na minha vida, tá bom? Mas eu vou tentar. Tem uma amiga minha que fica assim, ela fica de cara comigo e fala assim, como assim você não gosta da Agatha Christie? Eu falo assim, não gosto, gente. Eu adoro Sherlock Holmes, adoro, gente. Eu tava até lendo aí esses dias aí, no começo do ano, um romance do Sherlock, mas Agatha Christie não rolou pra mim. Eu sei que é a dama do crime, eu sei que ela é um dos autores mais importantes da literatura inglesa. Mas, gente, é aquilo. Infelizmente, meu gosto não bateu com os livros dela ainda. Mas vamos ver. Não é uma autora que como eu falei, não é uma autora que eu desisti por completo. Ao contrário do James Joyce, do Stendhal, do Bram Stoker, da Frances Burney. Talvez realmente o meu gosto e os livros da Agatha não batam. Acontece, infelizmente acontece realmente com a nossa vida de leitor aqui. Então, gente, é isso. Esses foram os meus livros, meus clássicos, estão muito queridos, que eu não gostei, que foram leituras pra mim um pouco complicadas, que não me agradaram, seja o final, seja a história em si, seja a escrita do autor, etc, etc. A gente se vê então no próximo vídeo. Beijo pra vocês e até mais.